Fala aí, galera, todos muito bem-vindos a essa super live aqui do canal Teologia Reversa. Galera, olha só o chileno já logo de cara aqui participando com a gente. E aí, chileno, beleza, meu querido? Tudo bom? Tá bom, a gente fez um monte de plano no improviso, deu certo. Isso aí, cara, no improviso deu certo. Ô, chileno, o tema hoje vai ser o seguinte: por que Deus aceita dinheiro? Não sei se você viu o vídeo que eu acabei de lançar, mas o vídeo que eu lancei agora, eu tava ligando para as igrejas, né? Ligando para Universal, para Mundial, ligando para as igrejas todas, para Católica, pedindo uma fórmula alimentícia para um filho, suposto filho com paralisia cerebral, né? Ninguém ajudou. Aí falaram, e fizeram até oração para mim. Não, pode te ajudar o coração, aqui a gente ajuda o coração. Mas se fosse eu ligando para pedir, para falar assim, ó, quero dar dízimo, quero dar oferta aí, era na hora, né? Não dá certo. Então, por que Deus aceita dinheiro e na hora de ajudar, de fato, na prática, né, não ajuda ninguém, na sua opinião? Olha, primeiro, obrigado aí por me receber na sua live, Antônio, uma satisfação. Eu costumo dizer o seguinte, eu falei outro dia num comentário, a moça ela até faz conteúdo adulto, né? Ela me seguiu, eu nem segui de volta para não dar problema em casa. Ela faz conteúdo adulto, uma menina nova, bonita, e ela, né, ela vende o OnlyFans dela no Instagram, então eu nem segui de volta. Mas ela fez uma brincadeira assim ela fez uma brincadeira assim lá no Instagram dela, que assim, uma igreja, eu fui visitar uma igreja e o pastor mandou arrecadar X de cada um para poder comprar ar-condicionado para a igreja. E a gente saindo da igreja, tinha gente com fome, ninguém parava para dar R$1, o povo que estava sentado ali, né? E eu fiquei indignada com aquilo. E eu fiz um comentário, eu escrevi assim, orar é a melhor maneira de aplacar a sua consciência sem fazer porra nenhuma. Exato. Né? Porque você fala, não, eu vou orar por você. E a neurociência explica isso. Então, por exemplo, vamos supor, hoje é quinta-feira, vamos supor. Aí você sai do banho, você olha para o espelho e você fala assim, puta, meu, dei uma engordadinha, tô com um pneuzinho aqui e tal. Amanhã eu vou me inscrever na academia, vou na nutricionista, vou pegar aquela dieta, vou no mercado, não sei o quê. E aí você faz tudo isso. O seu cérebro, ele já te recompensa, ele já dá descarga de dopamina, serotonina, noradrenalina, endorfina, como se você já tivesse ido para a academia, fizesse dieta, aí sexta-feira à noite está comendo pizza e vendo Netflix. Você não fez porra nenhuma ainda para emagrecer, mas você já está comemorando já. Por quê? Porque o teu cérebro... E a oração é exatamente o mesmo processo, entende? Então, orar é a melhor maneira de você aplacar a sua consciência sem fazer porra nenhuma. A questão é por que as igrejas elas são seletivas quanto aos mandamentos do Velho Testamento, né? O teu amigo do pai aí é muito engraçado, né? Eu morro de rir com ele, porque é aquilo. Só serve o que me interessa. Eu fui aluno do professor Karnal, né? Não sei se você sabe, eu fui aluno do professor Karnal numa pós, fui aluno do Pondé, fui aluno do Clóvis Barros Filho, só não estudei com o Cortella. E o Karnal, ele fala assim, que hoje a gente vive numa época de um personal God, é um Deus customizado, né? Você só pega o que você quer, o que você acha interessante. Então, por exemplo, você come carne de porco no churrasco, mas ser gay é pecado, né? Ser gay é pecado. Mas você gosta de comer camarão, né? Você gosta de comer camarão, e aí não tem problema. Usa roupa de 2 tecidos diferentes. Você planta coisas iguais e tal, né? Aí a Testemunha de Jeová, mas guarda o sangue não pode, né? Então, assim, você só vai pegando o que te interessa. E o dízimo é a mesma coisa, para quem estudou Você já ouviu falar daquele grande exegeta, alemão, Dr. Free S. Tyler? Já ouviu falar dele? Já ouvi falar, mas nunca estudei ele. Então, é porque ele diz na obra dele, Contra os Ateus, que você tem que fazer isso. Aquilo que é conveniente, que é pândego, fofinho, você usa. O que não é, você descarta. Dr. Freestyle, entendeu? Ele
Hoje, outro dia, numa live minha, a mulher falou assim: não sei que qual problema vocês têm com a Bíblia, é só vocês seguir tudo que a Bíblia diz. Eu falei para ela assim: se você seguir tudo que a Bíblia diz, você vai acabar presa. Você vai acabar presa. E sabe o que é engraçado? Né? Eu estava agora na live do amigo meu, do Rodolfo Marinho, que ele estava entrevistando o Rodrigo Silva. E eu falei para ele, eu mandei um superchat lá, falei para ele: você é mó cuzão, que quando é para debater com os pastores meia boca, você me chamou. Aí quando é o Rodrigo Silva, você não me chama. Né? Eu sou maluco para ir lá. Primeiro que eu gosto dele, eu acho ele um cara legal, respeitoso para debater. E segundo, porque eu acho interessante, porque ele é arqueólogo também, né? Dá mais graça. Porque o último que ele chamou, coitado, deu até pena. Até os fiéis do cara ficaram com pena do cara. Os caras falaram: porra, pastor, tá difícil para você. Porque, assim, se você para estudar, onde nasce no Antigo Testamento, onde nasce o dízimo? O dízimo nasce na distribuição das tribos. A tribo de Levi, ela não semeava, né? Ela não tinha atividade econômica. A obrigação da tribo de Levi era dar alimento espiritual para o povo. Então, as outras 11 tribos davam 10% de tudo que produziam para as mesquitas, para os templos, para sustentar as famílias dos sacerdotes, dos nazarenos, dos nazireus e tal, para que eles pudessem dar o alimento espiritual para o povo. Então, era um arranjo sociopolítico, né? Sociopolítico educacional, vamos dizer assim, e religioso, né? Sociopolítica, porque a religião e a educação se confundiam ali, junto com a política, que é muito diferente de hoje em dia, né? É muito diferente de hoje em dia. Não, hoje em dia tá aí, meu irmão, religião e política junto, né? Eu conheci um pastor que, nossa, eu vou te falar. Tem hora que eu quero estar errado, Antônio. Eu falei para ele assim: o cara é dono de uma igreja, como que ele chama? Apóstolo Agenor. Apóstolo Agenor. Agenor Truque? Um gordinho. Faz uns anos. Eu acho que ele tem rádio, tem não sei o quê. Foi uma das piores pessoas que eu tive o desprazer de conhecer na vida. E ele me ofereceu, na época, eu era novo, tinha 30 e poucos anos, tal, e ele falou: pô, você é um cara bem-sucedido, bonitão, entende da Bíblia, fala bem, pô, você não quer cuidar de uma igreja para mim, não? Eu te dou um salário que seria, sei lá, hoje como uns 30 mil reais, mais 10% de todos os dízimos. Dava coisa aí de 80 pau por mês, né? Aí eu falei para ele assim: mas eu sou ateu. Ele falou: e daí? Ele falou: e daí? Cara, aquilo foi um soco no estômago. Eu pensei que ele ia falar: não, ateu não. Né? Ele falou: e daí, cara? Estou fazendo uma proposta de emprego. E aí eu falei assim: cara, eu falei pra ele, olha o que eu falei para ele. Eu falei: é nessa hora que eu quero estar errado, cara. Eu juro por Darwin. É nessa hora que eu quero estar errado. Eu vou queimar no inferno por ser ateu, se eu estiver errado. Mas eu tenho certeza que vai ter um lugar lá pior para cara que nem você, cara. Que se aproveita da fé dos outros para poder tomar dinheiro das pessoas. E os caras não têm dó, Antônio. Os caras não têm dó. Velhinha, pensionista, deficiente físico. Leito de morte. Que os caras querem saber de nada, não, filho. Os caras não querem saber de nada. Tu conhece o Jason Ferreira? Conheço. Tu viu o vídeo dele que ele foi lá no Valdomiro? Não vi. Tem um vídeo que ele vai no Valdomiro, meu irmão, as pessoas, tipo assim, com tubo de oxigênio, assim, a pessoa, tipo um zumbi já assim, ó. Caraca. E os caras tirando dinheiro das pessoas, meu irmão. Os caras tirando dinheiro. Você viu o vídeo que o Edir Macedo tá no estádio e ele promete a cura da vista, ele manda todo mundo jogar os óculos e ele usa óculos. Cara, velho, os caras são muito bons, fala a verdade, mano. Não, os caras são mestres. Os caras são tipo assim, mano, é o que eu falo aqui com a galera. Se a gente não tiver
caráter, a gente já tava milionário. Tava milionário. Milionário, porque é fácil. Você imagina eu que tenho formação em filosofia e sou psicanalista, um monte de gente fala, cara, você tinha que ser coach. Eu falo, sabe por quê? Meu, você podia estar ganhando muito dinheiro como coach. Eu falo, mas a minha honestidade intelectual me impede de vender uma fórmula pronta pro cara, porque a fórmula que deu certo para mim não quer dizer que vai dar certo para você, cara. Entendeu? Eu não consigo fazer isso. Eu posso até falar assim, olha, óbvio que se você estudar mais, se você trabalhar mais, se você se dedicar mais, a sua chance de se dar melhor é maior. Você ficar parado, sem fazer nada, a chance é zero, né? É certeza do fracasso. Agora, garantir sucesso não tem como garantir, irmão, porque depende de muitas coisas aleatórias da gente. Entende? Então eu não consigo. Se a gente não tivesse caráter, não tivesse ética, a gente estava milionário, a gente já tinha montado a igreja já. Não precisa de pagar vários tipos de impostos, né? A igreja já começa aí, é um negócio que já começa na vantagem, que você não paga vários tipos de impostos. Não, nenhum, acho. Parece que tem umas coisas que a gente tem que declarar. Tanto que tiveram que absorver alguns impostos aí de igreja, que estava na casa de 1,5 bilhão, e eles absolveram. E estavam querendo botar isenção de imposto, eu acho que já botaram até, né? Para, tipo assim, pastor que tem empresa, né? Aí as empresas também ficarem isentas, né? Os caras é foda. E aí, o que acontece? Você tem uma clientela, porque os fiéis, geralmente, eles botam para comprar entre as empresas dos fiéis, não é isso? Sim. Tipo assim, o pastor tem uma gráfica, ele manda comprar a Bíblia naquela gráfica do pastor. O pastor lançou um livro, ele manda comprar o livro dele. O pastor tem, sei lá, cria um banco, aí eles mandam os fiéis irem naquele banco da igreja. Então eles fazem um negócio que é circular. Eu conheço um cara que é agiota, ele lava dinheiro para os pastores. Aí o pastor pega o dinheiro do dízimo, dá para o agiota empresta juros para os fiéis, paga, ou seja, o cara ganha o dinheiro do dízimo, esquenta e ainda ganha os juros em cima dos fiéis, cara. Exatamente. O dinheiro do próprio cara. Fora igrejas que fazem lavagem de dinheiro para tráfico, né, cara? Que existem denúncias aí, né, que o traficante, ele tipo assim, tem até rumores, né, foi que rumores de que a Universal comprou a Record com o dinheiro do tráfico lá se não me engano, ou não sei se foi da Colômbia, se foi da Bolívia, desses países aí. Aí hoje a Universal é a maior conglomerado. É a maior evangélica do mundo, se eu não me engano. E o Edir Macedo é o pastor mais rico do mundo. Você viu o apartamento que ele tem nos Estados Unidos, que a Ferrari dele sobe pelo elevador? Viu? Só pra vocês terem ideia, quem tem lá também é o Messi, né? É outro que tem lá também. Cara, é impressionante, né, mano? É impressionante e a galera não acorda. Não acorda, cara. Aí no vídeo hoje eu liguei pra Universal, a gente não faz isso não, a gente faz oração. Então faz uma oração pra mim aí. É impressionante, né, cara? Deixa eu te falar, o chileno, até agora não subiu nenhum crente. A gente pode fazer. Você se importa de contar sua história nessa live? Não, claro que não. Claro que não. O meu problema é fazer eu calar a boca, não é fazer eu falar. Então foi o seguinte: eu vou trocar o título aqui, eu vou botar o link para as pessoas subir, e aí a gente conta aqui a sua história, que eu quero conhecer, acho que a galera também. Enquanto você toca, me dá um segundo que eu vou fazer um café, um segundo. Então vai lá enquanto isso, né? Deixa eu só ver aqui com vocês. Aqui o Marcos falou assim: boa noite, Antônio. Estava assistindo seu vídeo ligando para igrejas, com o bebê chorando. Um abraço para o chileno. Show de bola, valeu, Marcos. O Thiago falou assim: chileno explica. Vou deixar para ler esses aqui quando ele voltar, né? Deixa eu ver aqui. Rochai falou assim: Edir Macedo falou uma vez em um culto: eu nunca senti Deus. Pô, cara, na moral, quem vê os vídeos do Edir Macedo sabe que o Edir Macedo é mais ateu que eu, né? O cara é mais ateu que eu, velho. Você tá maluco? Rapaz, exatamente o que o Léo falou aqui, né? Uma live é na vertical e outra na horizontal, vocês podem escolher a melhor para acompanhar. Pois é, aqueles que preferem assistir, né? Vertical, assiste vertical, quem prefere horizontal, horizontal. Vocês gostaram do vídeo lá na igreja, ligando para as igrejas?
eu queria um favor de vocês aí. Eu acho que eu quero fazer, sabe o quê? Eu quero fazer um outro teste desse com as igrejas, só que eu queria ideia de vocês. Coloca a ideia aí, que eu posso falar lá nas igrejas, ligar, pedir, coloca para nós. Caroline falou assim, ó, eu acabei de assistir também o seu vídeo ligando para as igrejas, gostei muito. Valeu, tamo junto. Vamos lá. Não viu, Valéria? Vê lá depois. O Lelo falou assim, ó, vai dar ruim. Não? Cara, se der ruim, se eles me processarem, você acha que esse vídeo vai ganhar mais repercussão ou não? Digamos que as igrejas me processem, porque eu simplesmente liguei, fiz um experimento social e eles não ajudaram. O que vocês acham? Você acha que vai dar mais repercussão ou não? Vamos lá, chileno. Então eu vou trocar o link aqui, só que teve um outro comentário também que mandou um abraço para você. E o Thiago falou assim, chileno, explica muito bem, sempre direto e reto. Obrigado. Eu tento sempre simplificar, porque eu acho que no mundo da filosofia, principalmente, eu não tenho, eu tenho mestrado, né? Não tenho doutorado, eu desisti de fazer doutorado porque eu estou sem saco, sem tempo. Mas, assim, no mundo acadêmico, é muito normal os caras gostar de falar difícil, de querer ser inteligente. Eu acho isso ridículo. Eu acho, assim, que se a gente é professor, o nosso papel é simplificar o conhecimento, para que as pessoas aprendam melhor. Então, quanto mais fácil você falar, quanto mais claro você conseguir passar a mensagem, eu acho que melhor professor você é. Então, obrigado, agradeço. Quer dizer que eu estou fazendo bem meu papel. Chileno, você era TJ, né? Era. E aí, vamos entender essa história aí, cara. Começa falando aqui pra gente quem é o Chileno Gomes, da onde ele veio, quem são seus pais, qual a origem, qual que é a sua história. Bom, vamos do lá. Início, lá do começo, as suas primeiras memórias. O meu pai fugiu de casa com 10 anos de idade. Meu pai viveu na rua, viveu na FEBEM. Meu pai é chileno, né? Viveu no Chile, na rua, no equivalente à FEBEM. Meu pai se envolveu com droga, foi preso, se envolveu com coisa errada e tal. E mesmo assim, meu pai é um cara muito estudioso. Ele tem 2 faculdades, fala 5 idiomas. O meu tio é doutor em filosofia no Chile. Minha avó é reitora de uma universidade, faleceu, já era reitora de uma universidade no Chile. E aí o meu pai descobriu a religião, a Testemunha de Jeová lá. E isso meio que salvou a vida dele, né? Porque meu pai era totalmente, pensa num cara desandado, né? Total. E aí ele teve um primeiro matrimônio lá, e quando a primeira mulher dele largou a religião, ele meio que surtou, separou e largou também. E aí ele voltou para o mundo das drogas, voltou para o mundo do crime, voltou para o mundo do álcool e tal, e ele veio embora para o Brasil. E aí ele conheceu minha mãe, assim, com 1 mês, 2 meses aqui, conheceu minha mãe, e logo na sequência ela ficou grávida de mim. E ele que falou das Testemunhas de Jeová para minha mãe. Então minha mãe se tornou Testemunha de Jeová, mesmo meu pai ainda nessa vida louca. Então eu lembro ainda quando eu era pequeno, eu já era Testemunha de Jeová, porque minha mãe me levava para a igreja, eu e meus irmãos e tal, mas o meu pai sumia de casa, o meu pai usava droga, às vezes a gente achava meu pai bêbado jogado na rua, 2, 3 dias ele sumia, sabe? E aí chegou uma hora que minha mãe encheu o saco e falou, meu, tô indo embora, não aguento mais, tal. Ele falou, não, eu vou parar com isso, tal, eu vou voltar para a igreja, e aí ele voltou para a religião. Então, meu pai é pastor hoje há quase 35 anos. Há mais de 35 anos, meu pai ele é ancião, eles não chamam pastor, chamam ancião. Né? E aí eu comecei a pregar muito cedo. Né? Comecei a pregar muito cedo. E a minha mãe, minha mãe era formada em letras, mas ela era oficial de Justiça Federal. Ela tinha o hábito de ler para a gente. Todas as noites. Muito bom. E ela lia um livro que a Testemunha de Jeová tem, que chama Meu Livro de Histórias Bíblicas. Né? Inclusive, é engraçado, eu ia até falar na outra live para você, o meu filho mais velho começou a falar que era ateu, eu falei para ele, você não pode falar que você é ateu, porque você nunca estudou o outro lado. Né? Eu falei para ele, para você negar alguma coisa, você precisa conhecer.
Você não pode negar algo sem você nunca ter conhecido. O meu mais novo, a avó dele fala de anjo da guarda, papai do céu, e tem uma ou duas crianças mais evangélicas na classe dele que falam muito de Deus, então ele fica meio na dúvida, né? Porque ele ouve eu falando, ouve tal. Aí o que eu fiz? Eu dei de presente para eles, para os dois, o meu livro Histórias Bíblicas. Falei para eles, então faz o seguinte, vão estudar. E se vocês precisarem de ajuda para estudar o espiritismo, para estudar os islâmicos, os judeus, tal, papai ajuda. E lá na frente, vocês tomam a decisão do que vocês acham mais razoável. Se é ser ateu, se é ser cristão, se é ser muçulmano, se é ser hindu, budista, enfim. Então eu incentivo muito o livre pensar dos meus filhos. Só um minutinho. Então quer dizer que você deu um livro de ateísmo para os dois, é isso? Não. Dei um livro bíblico. Meu livro de histórias bíblicas para eles. Então, você deu a Bíblia e mandou eles estudar, não é isso? Pô, quase que eu gostei meu café aqui no meu laptop. Olha, foi assim que eu virei ateu, tá? Falaram que... Eu também. Porra, estuda a Bíblia aí. Aí, porra, virei ateu. Bom, por isso que a Igreja Católica não deixava, né, estudar a Bíblia. Exatamente. Culpa dos protestantes, né? Culpa dos protestantes. Porque a Igreja Católica falava, não, só os padres podem... Né? E aí eu comecei muito cedo a pregar, né? As Testemunhas de Jeová, elas têm por hábito pregar de casa em casa, né? E aí o meu pai voltou para a igreja, né? Meu pai se tornou pastor, ancião. E aí eu comecei com 8 anos, 7, 8 anos de idade, eu entrei com 6 anos na primeira série. Naquela época era normal, hoje naquela época era com 7 anos, eu entrei um ano antes. Como, por exemplo, hoje é com 6, o meu filho entrou com 5 na primeira série. Eu com 8 anos, eu comecei a fazer discurso bíblico lá na frente, no púlpito, né? E aí eu comecei, as Testemunhas de Jeová, elas têm uma coisa que chama Escola do Ministério Teocrático, que é isso, eles vão te preparando para você ser orador. Então eles falam, hoje você vai fazer o discurso, só que você tem que se preocupar com contato com os ouvintes e uso de esboço. O outro discurso é conectivo, coerência mediante conectivos, é um curso de oratória mesmo, eles te preparam. Como eu comecei muito novo, eu fui me desenvolvendo muito novo. E aí eu peguei gosto, né? Peguei gosto em aparecer, em fazer discurso, todo mundo, ai que lindo, ai que maravilhoso, nossa, que jovem e tal. E aí o que acontece? Toda semana, quando faltava alguém, eu ia lá no fundo da igreja, rapidinho, fazia um esboço e fazia um discurso. Tanto que hoje eu dou aula, eu sou palestrante, meu podcast, todo mundo fala assim, nossa, teu dom, você fala bem. Eu falo, olha, eu não sei se eu nasci com esse dom ou se eu fui treinado desde que eu nasci para isso. Uhum. Porque com 13 anos, as Testemunhas de Jeová, elas têm 1 ou 2 vezes por ano as assembleias de circuitos distritos, né? Juntam um circuito, sei lá, só as cidades as congregações da cidade e o distrito do estado. 3 mil pessoas, 10 mil pessoas. E eu com 12, 13 anos, eu cheguei a fazer discurso para 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Uhum. Então, hoje, o medo que a maioria das pessoas tem de falar em público, para mim é ótimo, né? O meu narcisismo vai lá em cima quando eu dou palestra. Eu fico 2 horas falando, ninguém me interrompe e eu ainda recebo no final, né? E ainda bate palma para mim, pô. Então, assim, eu fui criado muito dogmático, né? Então, e as Testemunhas de Jeová, em especial, meu pai, como meu pai veio de uma família de acadêmicos, embora ele fugiu de casa, tal, ele tinha essa cultura, a gente tinha o hábito de estudar todos os dias a Bíblia. Então, a gente lia e estudava a matéria da semana, que ia ter lá na igreja, e meu pai, 2 vezes por semana, reunia a família para perguntar, para fazer tipo uma prova, uma reunião em família para debater o tema. Uhum. Então, eu estudava previamente também para poder falar. Então, essa minha criação religiosa me ensinou a ter gosto pelo estudo.
certo? Então, nesse ponto, eu tenho muito a agradecer, porque se hoje eu leio até hoje, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, só que eu sempre fui muito questionador. E nesse ponto eu tenho um privilégio também, porque meu pai, apesar do meu pai ser pastor, ser ancião, ele sempre incentivou a gente a questionar. Uhum. Entende? Então, até hoje mesmo, às vezes a gente entra nos debates filosóficos, a gente passa a madrugada debatendo, entende? É muito legal. Meu pai é um cara inteligente, é um cara legal para conversar. A gente só evita entrar nos temas religiosos porque não vamos chegar em lugar nenhum, né? Eu não acredito, ele acredita, não. A pior coisa é debater com família, né? Debater religião com família, porque não vai dar em nada, não te leva a sério. Hoje em dia, briga não dá mais. Dava briga quando minha mãe era viva, porque minha mãe era radical. A minha mãe. O meu pai, por ser um cara muito culto, meu pai ele consegue entender o raciocínio e ele vai com as semânticas, com os malabarismos semânticos de todo pastor, ele vai tentando, né, desculpar. Mas a gente não briga. Então eu evito também para não entrar em confronto. Mas a gente debate muita coisa de filosofia, de política, né, da vida, de filhos, de família e tal. Aí eu me batizei aos 11 anos de idade. Eu não sei se ainda permanece esse recorde, 10 para 11, eu tinha acabado de fazer 11 lá. Na época, eu era o Testemunho de Jeová mais novo batizado no Brasil. E com 13 anos eu era o que eles chamam de pioneiro regular. Eu tinha que fazer no mínimo 90 horas mensais de pregação de casa em casa. Então eu saía de madrugada, eu morava em Santos, cara, eu ia pro Porto 5 horas da manhã, velho. Porra. Moleque, 5 horas da manhã pregar, sozinho, às vezes eu e um amigo meu, entendeu? Só traficante, caminhoneiro, bandido, e eu social com a pastinha na mão lá pregando a Bíblia. É perigoso, hein, cara? Perigoso isso, hein? Já me meti em cada um, nossa. E aí, esse eu não sei o que é mais perigoso. Você lá dentro da igreja. você ó, 5 horas da manhã. Porra, então indo falar com os traficantes, mano. Não sei o que é mais perigoso. Assim, nesse ponto eu gosto assim, da visão do dízimo acima de Jeová, porque eles não têm obrigatoriedade do dízimo. Eles têm uma caixinha no fundo e eles falam assim: olha, a gente tem aluguel para pagar, a gente tem água, a gente tem luz, a gente tem energia, tem limpeza, tal. Quem quiser contribuir, contribua quanto achar que deve contribuir. Então, nesse ponto, eu gosto da visão deles, entende? Porque é o dar com o que você quiser, o que você puder, e se você não puder e não quiser também, tá tudo certo. Ninguém vai, porque a doação lá é anônima, né? Uhum. Não é como em outras religiões que é obrigatório, como eu vejo o pastor cobrando, ligando, o dízimo está atrasado. Eu vi um vídeo de o cara falou: pastor, vai para PQP, tô com aluguel atrasado, você e sua mulher andando de carro zero, e você me ligando aqui, cobrando dízimo. Então, assim, essa foi minha história nas Testemunhas de Jeová. Sempre fui muito ativo, adorava ser participativo, adorava falar, adorava participar. Cria muito. Mas começaram a acontecer algumas coisas que começaram a abalar a minha fé. Quando você entra na adolescência, né? Porque quando você é jovem, maravilha, você quer ser igual ao seu pai, você quer ser igual à sua mãe e tal. Aí eu era muito gordo, eu e meu irmão, né? 12, 13 anos. Com 15 para 16, eu emagreci quase 50 quilos. E aí eu entrei na academia e comecei a treinar boxe, que eu queria ficar preparado, sarado. E eu morava em Santos. E aí você começa a menininha para lá, menininha para cá. Pô, primeira vez que uma mulher olhou para mim na rua, achei que eu tava com uma roupa manchada, alguma coisa e tal. Eu não conseguia, né? E aí, por influência do meu tio, que mora no Chile, eu comecei a estudar filosofia. E aí fudeu, né? Porque eu fui estudar Nietzsche, fui estudar Feuerbach, fui estudar porra. Porque assim, eram caras que vinham de. Porque eu comecei a questionar algumas coisas, e aí o que eu procurei? Procurei filósofos que vinham de vertentes cristãs e discordavam. E aí o primeiro que eu achei foi Nietzsche, que ele vinha de uma tradição de pastores luteranos
e é um dos maiores ateus da história da filosofia. E eu falei, cara, tem alguma coisa esquisita aqui, porque o cara, ele, filólogo, manjava dos manuscritos no original, né? Tem pai pastor, avô pastor, bisavô pastor. Como que o cara, né, queria ser pastor quando era pequeno? E aí eu comecei a estudar. E aí eu fui, embora eu não seja marxista, as pessoas acham que Marx só fala de política e economia, mas Marx fala, né, também de religião, ele fala de filosofia e tal. E aí eu acabei caindo em Ludwig Feuerbach com a essência do cristianismo, e aí fudeu, né? E aí quando você começa a ver as incoerências da Bíblia, e eu já tinha lido a Bíblia várias vezes, quando eu consegui sair do dogma... É impressionante isso, né, cara? É impressionante. Porque parece que teu cérebro ele ignora algumas coisas, né? Quando você está dentro da igreja, você lê, e você não vê. A primeira vez que eu li a Bíblia, quando... Eu estou pulando um pouco, mas eu vou voltar. Primeira vez que eu li a Bíblia fora do dogma, eu falei, cara, não é possível que isso sempre estava aqui. E o pior, era a mesma Bíblia, porque tinha as anotações que eu fazia. Tipo, não é que eu peguei uma Bíblia diferente, era exatamente a mesma que eu tinha lido. E eu falo, como que isso sempre teve aqui? O cara pode vender a filha como escrava, o cara pode bater no escravo, o cara só não pode morrer, o cara... Cara, eu comecei a pirar. Por exemplo, quando foi Tamar que se vestiu de prostituta, né? Eu falo assim, mas como assim um patriarca contratou uma prostituta na beira da estrada? Né? Aí você começa a falar, que porra de moralidade é essa? Né? Que porra de moralidade é essa que as pessoas vendem tanto pra gente hoje? E aí o que eu fiz? Eu comecei a 16 para 17 anos, eu me emancipei com 16 anos, porque eu queria abrir uma empresa, meu pai tinha quebrado e tal, e aí eu já era maior de idade. Com 16 anos eu já era maior de idade. E foi justo nessa época que eu comecei a me afastar da igreja. E aí o que meus pais fizeram? Como eles eram muito radicais, principalmente minha mãe, eles falaram assim, bom, já que você... E aí meus irmãos vieram no embalo comigo, porque meus irmãos nunca foram tanto que nem eu, sabe? Uhum. Eles iam, mas assim... E aí eu falei pro meu pai, pai, você é um cara que estudou muito, você é um cara que experimentou outras religiões, estudou filosofia e tal, e você escolheu ser testemunho de Jeová. Eu nunca tive direito de escolha. Eu quero poder estudar outras coisas e escolher o que eu quero ser. Você sempre não falou isso pra gente, né? Que a gente tinha que procurar, estudar, entender. Só que a hora que de fato eu saí, meus irmãos saíram juntos, eles largaram a família na minha mão. Tipo, então se vira, já que vocês são tão bons assim que Deus não serve para vocês, então... E aí quem criou meus irmãos fui eu, tanto que eu tenho uma tatuagem aqui, ó. Essa tatuagem aqui... Top! Eu com 13 anos aqui, e a minha irmãzinha tinha 2. Ela fez em homenagem a mim no antebraço. E aí eu fui e fiz também. Ela fala, minha referência de homem é meu irmão, ela fala. Porra! Para você ter uma ideia, na formatura da minha irmã, aquelas mesas lotadas, vai pai, mãe, tio, vô, vó, padrinho, padrinha, aquelas mesas, 15, 16 pessoas, tal. Na formatura da minha irmã, tava eu, minha irmã e minha mulher. Ninguém da minha família foi, cara. Caralho. Nem meus irmãos. Minha mãe tinha brigado com a minha irmã, meus irmãos ficaram meio do lado da minha mãe na época, não sei porquê, por causa de um outro assunto aí X. E na formatura da minha irmã foi eu e a minha esposa só, cara. Por causa da religião não poderiam ir? Porque minha irmã, além de tudo, minha irmã é bissexual. E ela se assumiu bissexual. E aí a gente começou a fazer tatuagem, imagina. Eu apareci. Irmão, porra, todo tatuado, tenho tatuagem nas costas. Nossa, velho. Minha mãe não queria que eu entrasse em casa. Entende? E aí o que eu fiz? Chegou uma hora que eu falei, bom, aqui não é mais meu lugar, né? A hora que meus irmãos estavam maiorzinhos, com 20 anos, eu rapei fora de casa, vim embora para São Paulo junto com meu irmão, que é um ano mais novo que eu. Ele estudava no Mackenzie
e a gente morava numa kitnet lá no Bexiga. E aí eu fui trabalhar de segurança em forró, risca-faca lá no Bexiga. E como quando eu era novo, eu sou muito parecido com meu pai fisicamente, né? E tudo, jeito, tudo tal. Quando meu pai aprontava, minha mãe descontava em mim. E a minha mãe, ela apanhou muito. Hoje mais velho, eu entendo, né? Meu avô era alcoólatra, meu avô batia nos filhos, batia na minha avó e tal. Então, o que acontece? Minha mãe saía para trabalhar, minha mãe e meu pai, e eu que cuidava dos meus irmãos. Então, eu levava e buscava para a escola. E não é que é assim que eu sou 10 anos mais velho. Eu sou 1 ano e 2 meses mais velho que o segundo, 3 que o terceiro e 9 que é a última, que realmente é minha irmã, eu sou bem mais velho. E eu levava meus irmãos para a escola com 8, 9 anos, 10 anos. Só que eu voltava da escola, eu esquentava comida, dava comida, arrumava a casa, lavava... Era só eu que tinha que fazer, porque eu era mais velho. Meus irmãos não precisavam fazer nada. Quando a minha mãe chegava do serviço, e eu ia para o quarto estudar, porque eu sempre gostei muito de estudar, de ler. E geralmente estava lendo a Bíblia, porque eu queria terminar de ler a Bíblia inteira. A minha mãe me batia com cinto, só que ela me batia com a fivela, porque meus irmãos tinham bagunçado a casa. Então eu peguei uma revolta muito grande com a minha mãe. E depois que eu saí da igreja, eu falei, pô, que bosta de religião é essa? E eu falei, vocês sempre ensinaram pra gente a cuidar da família, a ser amoroso. Ou seja, a hora que a gente deixa de ser da religião, a gente deixa de ser da família. Então criou criou uma mágoa com os meus pais, que eu vou te falar, demorou aí quase 30 anos para eu começar a voltar atrás, sabe? Eu voltei a me aproximar do meu pai faz cerca de 1 ano que eu voltei a me aproximar do meu pai. E eu, sinceramente, eu ia ver minha mãe uma vez cada 6 meses por causa dos meus filhos, porque minha mulher falava, sua mãe quer ver os meninos. Mas eu descobria que eles vinham para São Paulo para dar um discurso aqui, meu pai ia visitar a igreja, passava em frente à minha casa e não parava para ver meus filhos. Porra! Entende? Então aquilo me machucava, porque quando é com a gente ainda segura. Agora, quando é com filho, cara... mano. Dói, velho. Dói. Tudo com filho é mais intenso. Tipo assim, se alguém... tipo assim, uma coisa é alguém elogiar a gente, outra coisa é elogiar a nossa filha. A gente fica feliz, né? Quando é pra gente, a gente acha até normal. Agora, quando é com o filho, a gente fica, caraca, elogiaram meu filho. A mesma coisa. Uma coisa é xingar a gente. Porra, agora é xingar ou não fazer pro nosso filho, aí é foda. Machuca, cara. E assim, eu achava que era... E assim, eu tenho o meu mais velho, ele tem autismo, ele tem toque, tem TDAH e tem superdotação. Então, ele... Falando nisso, o que tu acha desses pastor filha da puta que fica falando que quem tem autismo é do demônio, é do diabo? O que tu acha disso? Cara, eu acho que tinha que ser preso. Eu também acho. Você viu aquele que foi num podcast, pegou o DMS-5, que é o de doenças psiquiátricas, falou que tudo isso daqui é uma mentira, é falta de fé? E que é demônio? É falta de fé, tudo isso daqui é uma mentira. A ciência não tem prova. O cara pegou todo o manual de doenças psiquiátricas e falou que era mentira. Eu tinha uma tia que eu cuidei dela até ela morrer, ela tinha problema psiquiátrico. Ela era a irmã mais nova da minha mãe. Minha mãe se chama Jeová e as minhas tias são eram, né? Porque faleceram, só tem uma viva. Católicas, mas daquelas católicas assim que só faltava lamber o chão que o padre passava. Sabe aquelas carolas? E devo ter uns 40 primos. A minha tia, eu cuidava dela já fazia muitos anos, porque ela tinha problema psiquiátrico, então ela ganhava um salário mínimo e ela tinha tanto consignado que vinha R$400 salário para ela. Então eu pagava o mercado, eu pagava a água, eu pagava a luz, eu pagava o condomínio, eu pagava a internet, eu pagava tudo. Eu cuidava dela. E ela morava aqui em São Paulo, no meio da Cracolândia. Ela pegou um predinho desses de Coab, né? O governo montou lá, era no meio. E aí o povo me ligava e falava, cara, tua tia tá surtada. Aí eu lá de madrugada, caçar ela no meio da Cracolândia, correr atrás dela, e ela falando, gritando pros outros que eu queria matar ela. Porra, maluco. Não, vou te falar. Caraca. Eu já passei uns perrengues com a minha tia, nunca ninguém me ajudou, nunca. Depois a gente descobriu um câncer, a minha tia com câncer agressivíssimo, eu gastava, sei lá, uns 6 mil por mês só de cuidadora para minha tia, nunca ninguém me ajudou com R$1, nunca. Para não falar que não, um primo meu uma vez me ajudou,
e meu irmão me ajudou uma vez, um mês cada um. Depois nunca mais ninguém me ajudou. E assim, uma época eu estava internado no hospital psiquiátrico e meu filho tinha menos de um mês, meu segundo filho. Ele está com 9 agora, então isso só para